Antigo Testamento, Tempo da Promessa. Texto retirado do livro A Vida Nova em Cristo, uma existência humana com sentido e esperança. Conteúdo catequético para iniciação à vida cristã com adultos. Padre Edmilson Euclides Lovato e Padre Paulo Crozera. Estimado ou estimada iniciante, o Deus dos pais na fé lhe conceda a paz e alegria de espírito. Como foi visto, Deus se revela de um modo especial na história do povo de Israel, que é o povo da Bíblia. Esse povo experimenta em sua história a revelação desse Deus de amor e descobre sua vocação, ser sinal e instrumento de salvação para todos os povos. Fazendo a experiência da presença de Deus, mostra ao mundo quem Ele é e o caminho que leva a Ele, fonte de toda a vida e felicidade. Toda essa experiência está relatada no Antigo Testamento. A história desse povo começou com a experiência de Abraão com Deus. Por volta de 1850 a.C., Abraão deixou sua terra e se estabeleceu em Canaã, atual estado de Israel. Por causa de sua fé em Deus, Abraão foi chamado de patriarca, ou seja, o primeiro pai na fé desse povo. A Bíblia exalta sua fé, a qual deu origem à formação de um povo abençoado por Deus, com uma missão de testemunhar ao mundo a presença de um Deus vivo e verdadeiro. O filho de Abraão, Isaque, e o filho de Isaque, Jacó, também foram chamados de patriarcas, pois deram continuidade à história desse povo fiel a Deus e à sua promessa. Anos depois, muitos deixaram a terra de Canaã e foram para o Egito, em consequência de problemas políticos e também por causa de uma grande seca, que fez o povo passar fome. Entre esses migrantes estavam os descendentes de Jacó, conhecido pelo nome de Israel. Mais tarde, com a mudança política no Egito, os estrangeiros foram expulsos. Os que ali permaneceram foram obrigados a trabalho pesados, numa vida de escravidão. A situação ficou insuportável. Surgiu então um grande líder chamado Moisés, que chefiou a saída do povo oprimido do Egito. Essa história está narrada no livro Êxodo, que significa saída. Essa libertação marcou toda a história do povo da Bíblia e é celebrada até hoje pelos judeus como sendo sua Páscoa. Nessa libertação, o povo fez a experiência do Deus libertador, Yahweh Shavé, aquele que libertou o seu povo da escravidão. Livres da opressão do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e caminharam pelo deserto. Nessa caminhada, que durou cerca de 40 anos, o povo fez a experiência da presença de Deus que caminhava consigo e fez aliança com ele. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Êxodo, capítulo 6, versículo 7. O povo, parceiro dessa aliança, assumiu o compromisso de viver na fidelidade à vontade de Deus, que lhe ofereceu vida e liberdade, expressas nos 10 mandamentos. Decálogo. Depois dessa longa caminhada, chegaram novamente à terra de Canaã, da qual Jacó e seus filhos tinham saído, sob a liderança de Josué, pois Moisés havia morrido.
De volta a Canaã, o povo aí se estabeleceu para viver em liberdade e em paz. Essa terra foi o grande dom de Deus para o seu povo. Nos primeiros anos, na terra de Canaã, o povo foi liderado por juízes, líderes que surgiram no meio do povo, especialmente nos momentos de ameaça de guerra. Os mais conhecidos foram Gedeão, Sansão e Samuel. Contudo, mesmo sob a liderança de juízes, o povo sentia-se fraco diante das ameaças dos grupos existentes naquela região, particularmente os filisteus. Desse modo, o povo pensava que, se tivesse um rei semelhante aos povos vizinhos, seria mais forte e poderoso. Por isso elegeu um primeiro rei, que foi Saul. Esse não foi feliz no seu governo e não conseguiu vencer os filisteus. Depois, por volta do ano de 1000 a.C., foi ungido Davi como rei. Davi foi um rei muito popular, pois venceu os filisteus e aumentou as fronteiras do território de Israel. Fez da cidade de Jerusalém a capital e o centro político e religioso de seu reinado. O povo sempre guardou na lembrança esse período como sendo um tempo de grande prosperidade. Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que construiu o templo de Jerusalém. Foi nessa época que surgiram os primeiros escritos da Bíblia. Com o passar do tempo, o povo manifestou a insatisfação com o governo de Salomão, devido a uma série de acontecimentos. Por influência de suas mulheres oriundas do estrangeiro, foi introduzido em Israel o culto a divindades pagãs. Os impostos também aumentaram e a política favorecia a concentração de terras nas mãos de grandes proprietários, resultando no empobrecimento do povo mais simples. Por isso, com a morte de Salomão, desencadeou-se uma revolução no país, resultando no surgimento de dois reinos divididos em inimigos, o do norte e o do sul. O reino do norte, chamado de Israel, tinha Samaria como capital. Já o reino do sul, chamado Judá, tinha como sua capital a cidade de Jerusalém. Nesse período, surgiram alguns profetas, como Miqueias, Sofônias, Amós, Oséias e outros, que denunciavam as infidelidades do rei e do povo à aliança feita com Deus. No ano de 722 a.C., a capital do reino de Israel Norte, a Samaria, foi invadida pelo reino da Síria, levando a classe dominante de Israel para seu país. Da mesma forma, em 587 a.C., o reino da Babilônia invadiu o reino de Judá, no sul, e os líderes políticos e religiosos foram levados para o exílio na Babilônia, onde permaneceram cerca de 50 anos. Esse exílio, de 587 a 539 a.C., purificou a fé do povo, que reconheceu as suas infidelidades ao Deus da aliança. Nesse contexto, o povo descobriu que Deus não estava ligado a uma terra, a um templo, à figura de um rei, mas se encontra exilado com seu povo, em terra estranha, sem templo e sem culto. No exílio da Babilônia, surgiram alguns profetas como Ezequiel, Jeremias e Isaías,
que lembravam a libertação do Egito e chamavam o povo para manter a fidelidade e a aliança com Deus. Esses profetas alimentavam a esperança de que Deus libertaria de novo o seu povo. Essa libertação se concretizou por volta do ano 539 a.C., quando o reino da Pérsia venceu a Babilônia, permitindo ao povo voltar para a terra de Canaã, como narra o livro do profeta Isaías. De volta à sua terra, o templo fora reconstruído e o povo se concentrou em torno do culto a Javé e no estudo e na observância da lei. O povo simples, de fé profunda em Deus, era chamado de os pobres de Javé, os quais esperavam uma ação de Deus, com o envio de um novo rei, um filho de Davi, um Messias, um ungido de Deus, que em grego se diz Cristo. Para essa gente, Deus viria para restaurar o reino de Israel. A esperança era de que o Deus fiel cumpriria a sua promessa, selando com o povo uma nova e definitiva aliança. Essa esperança marcou profundamente toda a continuidade da história do povo de Israel até chegar o tempo de José e Maria, os quais faziam parte desse povo humilde de Israel, fiel à promessa de Deus. Tenha uma boa semana e deixe a palavra de Deus conduzir a sua vida e fazer a sua história em você, em sua família e comunidade de fé. Texto retirado do livro A Vida Nova em Cristo, uma existência humana com sentido e esperança. Conteúdo catequético para iniciação à vida cristã com adultos, do padre Edmilson Euclides Lovato e padre Paulo Crozera.